Passemos à solução das perguntas de resposta aberta do exame da segunda fase de 2012. A 1.1, para não variar, é sobre cálculo de complexos, operações com complexos na forma algébrica e na forma trigonométrica, desde que pretendem que se calcule este resultado. Aqui este valor, estes complexos, apresentando o resultado na forma trigonométrica. Eu vou começar por separar isto em duas potências. I levantado a 4n a dividir por I à sexta, temos perante uma subtração. Aqui, como temos uma soma de complexos, a soma tem que ser feita na forma algébrica. Portanto, eu vou já converter este 2x de menos π sobre 6 para a sua forma algébrica. E cá em baixo, deixamos ficar tudo na mesma. Aqui não precisamos de mexer. Além disto, este π sobre 5 nem sequer é um ângulo conhecido. Agora, o que é I levantado a 4n? É I levantado a 4 elevado a n. I elevado a 4 é 1, I elevado a n dá 1. Portanto, isto está na mesma raiz 3. O I à sexta, se fizermos a divisão por 4, o resto é 2. Quer dizer que dá I ao quadrado. Aqui, o cosseno de menos π sobre 6, como o cosseno é uma função par, dá a mesma coisa que o cosseno de π sobre 6, que é raiz 3 sobre 2, e o seno é uma função ímpar, este menos até podia passar para trás, seno de menos π sobre 6 é menos 1 meio, portanto fica menos I sobre 2. E agora isto sobre 2x de π sobre 5. Lá em cima, na primeira parcela do numerador, I ao quadrado dá menos 1, portanto isto fica menos raiz 3. Fazendo ali a propriedade distributiva naquele parênteses, fica 2 vezes raiz 3 sobre 2 dá raiz 3 e aqui dá menos I. E cá em baixo ficamos na mesma com 2x de π sobre 5. Isto está quase a acabar. Para nós fazermos esta divisão, como o de cima está na forma algébrica e o de baixo está na forma trigonométrica, convém convertermos os dois complexos para a mesma forma. Como o resultado é pedido na trigonométrica, então vou converter o de cima para a forma trigonométrica, que dá o módulo dá 1, porque no fundo o A é 0 e o B é menos 1. Não é? E o argumento dá menos π sobre 2 ou 3π sobre 2, tanto faz, escolham o que vocês quiserem. 2x de π sobre 5. Eu vou fazer assim para ficar positivo, para dar um resultado positivo. Como é que se dividem complexos na forma trigonométrica? Dividem-se os módulos e subtraem-se os argumentos. Fica x de 3π sobre 2 menos π sobre 5, que dá x de, temos que multiplicar aqui por 5 e aqui por 2, portanto dará 15, aqui eram 5 que multiplicamos por 2, 15 menos 2 dá 13π sobre 10. Está bem, e está feito, está apresentado o resultado na sua forma trigonométrica. Vamos agora passar ao cálculo da soma do Z1 mais o Z2 e vamos provar que estes complexos, que esta soma de dois complexos pertence ao segundo quadrante. Isto é, recordem que no segundo quadrante o x tem sinal negativo e o y tem sinal positivo. Quer dizer que a parte real deste complexo aqui, do Z1 mais o Z2, tem que ser positivo e a parte imaginária do Z1 mais Z2, parte real é que tem que ser negativa e a parte imaginária tem que ser positiva, porque cá está x negativo, parte real negativa, y positivo, parte imaginária positiva. Então vamos calcular o Z1 mais o Z2 e vamos ver o que é que isto está. Eu vou só puxar aqui um bocadinho mais para cima para poder utilizar o Corel Painter. Então vamos calcular o Z1 mais o Z2. Portanto, Z1 mais Z2 é x de alfa mais x de alfa mais π sobre 2. Isto é um 2, isto é um alfa, muito mal feitos, por sinal. Então, para fazermos a soma de dois complexos, convém que eles estejam, claro está, na sua forma algébrica. Mais seno de alfa, e dali ficamos com cosseno de alfa mais π sobre 2, mais i seno de alfa mais π sobre 2. E agora, esta expressão que está aqui dentro do cosseno e dentro do segundo cosseno e do segundo seno é uma redução ao primeiro quadrante. Este ângulo que está a somar é vertical. Recordo que quando os ângulos são verticais, as funções trocam. Quer isto dizer, portanto, que ali ficamos com seno de alfa e aqui ficamos com i cosseno de alfa. Agora falta ver os sinais. Alfa mais π sobre 2 pertence ao segundo quadrante. Quer dizer que este cosseno tem sinal menos e este seno tem sinal mais. Portanto, este sinal aqui, o terceiro
este terceiro valor deveria de ser negativo, porque por redução este ângulo pertence ao segundo quadrante. Para quem não está a perceber muito bem aquilo que eu estou a dizer, revejam a aula em que eu fiz uma revisão na matéria do 11º ano em que eu abordo esta temática da redução ao primeiro quadrante. Quer isto dizer, finalmente, que a parte real do complexo Z1 mais Z2 é cosseno, aqui neste caso Z1 mais Z2, é cosseno menos seno, e a parte imaginária é, neste caso, o coeficiente imaginário do Z1 mais Z2 é seno mais cosseno. Ora, como o alfa pertence, neste caso está entre 45 e 90 graus, o seno e o cosseno têm os dois sinais positivos. Portanto, seno de alfa mais cosseno de alfa é maior do que zero, porque alfa pertence ao primeiro quadrante. Eles até são mais específicos na parte do quadrante onde ele pertence. Agora, quanto à parte real. A parte real dá cosseno de alfa menos o seno de alfa. E notem que o alfa está entre 45 e 90 graus. O que é que acontece entre 45 e 90 graus? Entre 45 e 90 graus, o seno, portanto, se este aqui forem os 45 graus, o seno, a altura, é maior do que o cosseno. Isto é negativo, porque seno de alfa é maior do que o cosseno de alfa, sendo alfa entre π sobre 4 e π sobre 2. Bastava justificarem isto. Está bem? Porque como é que normalmente começa o cosseno no primeiro quadrante? No primeiro quadrante o cosseno é 1 e o seno é 0. E depois o cosseno vai diminuindo e o seno vai aumentando. Eles são iguais em 45 graus, raiz 2 sobre 2 cada um deles, e depois a partir dos 45 graus já é o seno que manda, já é o seno que tem um valor maior. E o cosseno vai diminuindo até chegar ele a 0 quando chegamos a 90 graus. Portanto, bastava justificar isto. Próxima, vamos a uma pergunta de probabilidades. Esta com uma interpretação um bocadinho delicada. Não é propriamente a pergunta mais simples que eu já vi em termos de probabilidades. Desta vez eles meteram a fasquia um bocadinho mais alta. Já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Portanto, eles consideram que a massa em gramas de um pacote de açúcar segue uma distribuição normal em que a média é 6,5 e o desvio padrão é 0,4. E depois, dizem que um pacote se encontra em situações de ser comercializada se a sua massa tiver entre 5,7 gramas e 7,3. Ora, este 5,7, se vocês repararem, é a média menos 2 desvios. Não é? Porque se tirarem um desvio dá 6,1, se tirarem outro desvio dá 5,7. E isto aqui é a média mais 2 desvios. Então, se o pacote de açúcar se encontrar entre estes dois valores, entre a média menos 2 desvios e a média mais 2 desvios, isto terá uma probabilidade de ocorrer de 95,45, mas vamos confirmar aqui no formulário. Isto normalmente está logo no início. Está aqui deste lado. Estão a ver? Entre a média menos 2 desvios e a média mais 2 desvios é 95,45%, ou melhor, 0,9545. Então, a probabilidade de um pacote de açúcar estar dentro daqueles valores é de 0,9545. Deixem-me só apagar isto. O cálculo dá pouco. Portanto, agora o que é que eles querem? Eles querem determinar o valor de que 10 pacotes de açúcar, exatamente 8 estarem nestas condições. Isto é uma distribuição binomial, em que o n é 10, o p é 0,9545, porque é a tal probabilidade de ele estar entre estes dois valores, e o r era 8. Era difícil concluir isto tudo com esta mistura de normais e binomiais. E agora como é que se calculam as probabilidades? Bom, esta parte é simples. 10 combinações de 8, 0,9545 elevado a 8 e 1 menos 0,9545 elevado a 10 menos 8, que dá 2. Está bem? Já vou fazer o cálculo todo na calculadora para vos dar o valor. Não era propriamente na resolução que a coisa complicava muito. Era isso sim na interpretação e chegar a estes resultados, chegar a estas probabilidades todas. 0,9545 elevado a 8 e 1 menos 0,9545 elevado a 2. Sim, agora está tudo. Falta aqui qualquer coisa. 0,9545 elevado a 8. Será que é aqui o vezes? Ok, era o vezes que faltava ali. Está bem.
Então dá 0,064. Portanto, os arredondamentos são aqui às milésimas, portanto seria mesmo 0,064. Ok? A resposta certa. Próxima. Temos 500 funcionários na empresa e pretende-se formar grupos de 30 para frequentar um determinado programa de reeducação alimentar. A Joana e a Margarida são irmãs e eles querem saber querem formar grupos diferentes, de modo a que pelo menos uma das irmãs, a Joana ou a Margarida, não seja escolhida. E dão duas respostas corretas a esta situação. A primeira é considerar todos os grupos que se conseguem formar, ou seja, das 500 pessoas escolhemos 30 e vamos tirar aqueles grupos em que estão as duas irmãs ao mesmo tempo, porque é a única situação que não é permitida, é estarem lá as duas irmãs. E quantas hipóteses diferentes é que há de estarem as duas irmãs? Das duas irmãs eu escolho duas e depois dos outros 498 pessoas eu escolho 28. Mas estas duas combinações de 2 dá 1. É escusado estar aqui. Portanto, isto é pensar ao contrário. Tirar a todas as situações aquelas situações em que estão as duas irmãs simultaneamente, que é a única situação que não é permitida. A outra é fazer diretamente. É pegar nas situações em que está uma só irmã, das duas irmãs escolhemos uma, das 498 pessoas escolhemos as 29 que faltam escolher, ou então as situações em que não está nenhuma das irmãs. Então, das 498, escolhemos 30 pessoas. E esta seria a forma direta de chegar a este resultado. Está nada de especial, parece-me a mim, comparativamente com a anterior, que era algo estranha. Então vamos ao mostro que. Eu vou utilizar mais uma vez o Corel Painter. Claro está, do lado, vou pegar o lado esquerdo e tentar chegar àquele valor 1. A primeira coisa que vou fazer, parece-me óbvio, é utilizar aqui a definição de polaridade condicionada. P de A interseção com B sobre P de B. Aqui eu não tenho condições para fazer a propriedade distributiva porque a barra está por cima de tudo, mas podemos aplicar as leis de Morgan, para alguma coisa elas servem. E vamos agora fazer a propriedade distributiva. Do lado direito continuamos com a mesma expressão, nada muda. Agora, fazemos a tal propriedade distributiva e ficamos com A contrário interseção com o B. Lembrem-se que isto é como se fosse o vezes e isto é como se fosse o mais. Fazemos A contrário vezes B ou B contrário vezes o A. Ou B contrário interseção com B, desculpem, com B. Eu disse A, mas é com B. E estamos praticamente a concluir este cálculo. Porquê? Porque B contrário interseção com B está ao vazio. Não há nenhum elemento que esteja no B e no B contrário ao mesmo tempo. Reunir com o vazio ficamos na mesma. Portanto, isto vai dar A contrário interseção com B sobre P de B mais P de A interseção com B sobre P de B igual a 1. Finalmente, aqui podemos aplicar o facto de a interseção do B com o contrário do A, se este for o A e este for o B, é esta região aqui, que poderá ficar apenas P de B menos P de A interseção com B. E já agora, já que está tudo ao mesmo minador, vou mesmo juntar estas expressões numa só, porque agora o resto é fácil. Este corta com este, P de B sobre P de B dá 1 e está demonstrado aquilo que queríamos, está bem? Importantíssimo, claro está, as leis de Morgan, a propriedade distributiva e as propriedades condicionadas. 4.1, agora já entrando na parte de funções. Primeira pergunta, nós queremos calcular o k de modo que o limite à direita desta função seja igual ao valor da função no ponto zero. Então eu vou mais uma vez puxar isto um bocadinho para cima e vou calcular esta expressão e esta. Vou começar pelo mais fácil aqui, que é mesmo o f de 0. O f de 0 é simplesmente igual a 1 menos e levantado a k mais 1. Esta parte é fácil. E agora o limite quando a função tende para 0 mais. A função que escolhemos é de baixo, 1 menos 4 menos e levantado a 4x sobre x. Isto dá uma determinação tipo 0 sobre 0, só que se repararem isto praticamente é o limite notável. Falta apenas aí uma coisita. O limite notável é e levantado a x menos 1 sobre x. Aliás, no nosso caso até dava jeito que fosse e levantado a 4x menos 1 sobre 4x, mas primeiro eu tenho que trocar aqui os sinais. Então posso meter o menos cá atrás. É no fundo como pôr o menos em evidência, exatamente isso que eu estou a fazer. E depois multiplicamos em baixo por 4 e em cima também por 4. Este limite dá 1, portanto dá menos 4 e agora só falta igualar. 1 menos e levantado a k mais 1 igual a menos 4. Passamos o 1 para lá a subtrair, fica menos 5. Cortamos os menos, passamos o e para o outro lado e fica ln de 5. E agora é só passar 1 a subtrair, k igual a ln de 5 menos 1.
E está feito, está bem? Passemos à próxima situação, que diz respeito à existência das cintas verticais do gráfico. Ora, como o domínio desta função é R, então, o único candidato aqui a cinta vertical será o ponto zero. Mas nós já calculámos o limite para zero à direita e não deu infinito. Portanto, só nos falta calcular o limite à esquerda. Claro está, esta confusão que aqui está servia para alguma coisa. Então vamos calcular este limite à esquerda. Portanto, a função é seno de x sobre 1 menos raiz de 1 menos x ao cubo. Então, vamos calcular o limite à esquerda, porque à direita já vimos que não dá. Seno de x sobre 1 menos raiz de 1 menos x ao cubo. Dá uma interminação tipo 0 sobre 0, porque o seno de 0 é 0 e o que está lá em baixo também dá 0. Esta é uma interminação que envolve as duas situações ao mesmo tempo. Portanto, envolve raízes e envolve senos. Portanto, à partida terá limites notáveis e terá conjugados. Agora começamos com qual? O meu conselho, que embora aqui desse quer com uma, quer com outra situação, o meu conselho aqui será tentar primeiro tirar aquela raiz lá de baixo. Porque recordem que o limite notável é seno de x sobre x quando x tende para zero. E eu não tenho o x cá em baixo, portanto dava-me jeito de ter o x cá em baixo. Então vamos multiplicar o denominador e o numerador por esta expressão aqui, só que em vez deste menos no meio metemos o mais. O tal conjugado, costuma-se chamar conjugado esta expressão. Portanto será 1 mais raiz de 1 menos x ao cubo. Atenção que é só o menos que está a separar estas duas expressões, que é para podermos aplicar o caso notável a menos b, a mais b. Ok, x tende para 0 menos. Em cima deixamos tudo tal e qual como está. Não mexemos na parte de cima. Em baixo, sim. Se vamos fazer aqui umas contitas, isto dá a ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos raiz de 1 menos x ao cubo ao quadrado, porque é o caso notável a menos b, a mais b, que dá a ao quadrado menos b ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, e este quadrado e esta raiz cortam, e em baixo ficaremos apenas com 1 menos 1 mais x ao cubo. Cuidado aqui com este mais x ao cubo, porque é que é mais e não menos, porque este menos vai afetar toda a expressão que está aqui neste parênteses. Portanto, em baixo fica 1 menos 1 mais x ao cubo, que até pode cortar. E em cima continuamos com o seno de x vezes 1. Aqui não é 1 menos, era 1 mais, desculpem. Isto não está aqui a fazer nada. É 1 mais raiz de 1 menos x ao cubo, ok? E agora, o limite notável é seno x sobre x, isto até dá 1, mas cá em baixo temos x ao cubo, quer dizer, temos muita coisa. Então podemos separar. Vamos colocar aqui seno de x sobre x e do outro lado ficamos com x ao quadrado e aquela raiz. 1 mais raiz de 1 menos x ao cubo. Ups, está um bocado confuso, não tinha muito espaço, mas eu já dou aqui um jeitinho a isto. 1 menos x ao cubo. Ok, está feito. Este é o limite notável que dá 1. Do outro lado ficamos com 2 sobre 0 mais. Porquê 2 sobre 0 mais? Aqui dentro é fácil. X ao cubo, quando x tende para 0, dá 0. Fica 1 mais raiz de 1, que é 2. Cá em baixo ficamos com 0 menos ao quadrado. Ora, um número negativo ao quadrado dá positivo, está bem? 0 menos é um valor ligeiramente inferior a 0. Então 2 sobre 0 mais dá mais infinito. X igual a 0 é uma assíntota vertical unilateral do gráfico. Unilateral à esquerda, porque apenas à esquerda é que dispara para infinitos. Está bem? Era puxadito este limite, dava um bocado de trabalho. Próxima. Considera uma função g de domínio R+, portanto, definida por f de x menos 1 sobre x. Se é domínio R+, só vamos considerar aqui o ramo de baixo da função. E esta é a derivada da função g'. E agora nós queremos estudar a concavidade da função. Se já temos o g' e queremos estudar a concavidade, temos que calcular o g duas linhas, e depois calcular os zeros e construir o quadro de sinais. Portanto, primeiro, obter a expressão do g', que é f de x menos 1 sobre x. f de x menos 1 sobre x. Este é o g'. Portanto, se eu simplificasse isto, este 1 até ia cortar com este, ficamos apenas com menos e de x à quarta sobre x. E agora vamos calcular a segunda derivada. Como é que se deriva uma função exponencial? Neste caso, uma função que envolve divisões e o numerador é uma exponencial, o denominador é uma função afim. Primeiro derivamos o que está em cima, que dá menos 4 elevado a 4x e multiplicamos pela de baixo, menos a derivada do que está em baixo vezes o que está em cima. Elevado a 4x.
tudo sobre a de baixo ao quadrado. Eu vou simplificar um bocadinho esta expressão, está um bocadinho feia. Fica E levantado a 4x. Vou pôr em evidência. Está bem? Fica E levantado a 4x. Aqui fica menos 4x e ali fica mais 1, porque este menos corta com este menos, está bem? Fica mais. Eu colocando o E levantado a 4x em evidência, vocês acham que estão a descobrir porquê? Porque quando formos calcular os zeros, aplicamos aqui a lei do anulamento do produto e o primeiro fator nunca é zero. Portanto, eu vou já fazer isso, vou igualar a derivada a zero. Aliás, vou calcular os pontos críticos. Aqui teria que ficar E levantado a 4x menos 4x mais 1 igual a zero e x ao quadrado diferente de zero. Daqui, a primeira expressão é impossível. Uma exponencial nunca é nula. Do outro lado, fica um x igual a 1/4. Se vocês passarem um para o outro lado, menos 1, e o 4 ficar a dividir. Daqui fica x diferente de 0. O meu quadro de sinais, sendo assim, vai ter o 0. Já agora, o domínio R mais o 0 é sem significado. G, duas linhas G. Sem significado, sem significado. Damos um espacinho para colocarmos aqui 1/4 e vamos para mais infinito. Agora, bem, podemos meter esta função na calculadora, então podemos reparar aqui a parte de baixo tem sempre sinal positivo. Isto tem sempre sinal positivo. Isto aqui é uma reta a descer. Quer dizer que é mais e depois é menos. Então a concavidade primeiro é voltada para cima e depois é voltada para baixo, tendo aqui no ponto 1/4, um ponto de inflexão. Portanto, agora faltava fazer o relatório, dizer concavidade é voltada para cima desde 0 até 1/4, isto é a concavidade para cima, desde 1/4 até mais infinito. A concavidade é voltada para baixo, o ponto de inflexão é no ponto da abscissa 1/4. Não podemos calcular a ordenada porque não temos a expressão da função, está bem? Aqui eles provavelmente poderiam dizer que, quer dizer, é só quanto à existência, o ponto de inflexão existe e dizermos onde é que ele está. Não conseguimos mesmo calculá-lo, é impossível. Vamos à pergunta 5. Esta para utilizar a calculadora, já é um clássico também. Como é que se resolve a pergunta 5? Temos aí a função f de x, que é L levantada x mais ln de x ao quadrado mais 3, e os pontos A e B são os pontos de interseção desta função com a bissetriz dos quadrantes ímpares, que recordo é y igual a menos x. E depois queremos descobrir a distância entre esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. Cuidado aqui com a janela obrigatoriamente tem que ser definida desde menos 7 até 0. Então eu vou pegar aqui na calculadora, vou meter a calculadora com a sua janela standard e vou colocar a função. Quer dizer, o VWindow aqui convém meter desde menos 7 até 0. Isso é muito importante. Depois vemos se é preciso fazer um zoom automático ou não, ou um zoom fit, dependendo de se é TI, se é Casio. Colocamos aqui L levantada x mais ln de x ao quadrado mais 3. Cá em baixo colocamos a bissetriz dos quadrantes ímpares e vamos ver os pontos de interseção destas duas funções. Vou mesmo precisar de fazer um zoom fit, então vamos a isso, um zoom automático neste caso. Cá estão os dois pontos de interseção, este será o meu ponto A, este será o meu ponto B, então vamos descobrir os pontos de interseção. O ponto A, eles querem estar centésimas, é menos 6,85. Ponto A, menos 6,85. E até se calhar vou escrever no Coral Painter que assim vou utilizar estes valores para depois calcular a distância. O ponto A é o ponto menos 6,85 para o x e 6,85 para o y. E o ponto B, vamos calcular o outro ponto de interseção, menos 0,157, menos 0,157 e 0,157. E vocês dizem, epá, coincidência terem os sinais ao contrário. Claro que sim, então se o y é igual a menos x, não é? Porque pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, isto não é nenhuma coincidência. Eles por acaso aqui não identificam qual é que tem o x mais negativo, portanto o ponto A podia ser um, o ponto B podia ser outro, não havia problema nenhum, porque o que interessa aqui mesmo é calcular a distância. Como é que se calcula a distância entre os dois pontos? Vocês têm várias opções possíveis. A primeira é a mesma forma da distância, que será a distância entre o A e o B, é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Ou então, também podem calcular o vetor AB e calcular a norma do vetor AB, ou fazer o triângulo, o retângulo que se obtém com estes pontos. Portanto, se vocês repararem, estes dois pontitos formam aqui um triângulo retângulo. Este é
menos 6,85 e este é menos 0, aqui desculpa, era 16, está bem? Porque é às centésimas eu já estava a arredondar isto às milésimas, eu já vou pagar isto. Menos 0,16. Isto já era o suficiente para descontarem alguma coisa, é escusado. Aqui menos 0,16. E depois fazemos o mesmo aqui em cima, 0,16, 6,85. Pronto, isto é até um triângulo que acaba por ser retângulo e isósceles, porque os catetos são os dois iguais. É 6,85 menos 0,16, que tem de comprimento. Já vou fazer esta contita aqui no instante. 6,85 menos 0,16, que dá 6,69. E agora fazemos a hipotenusa ao quadrado igual a 6,69 ao quadrado mais 6,69 ao quadrado. Vemos quanto é que isto dá. Vou fazer o quadrado disto e vou multiplicar já por 2. Já fico com a soma dos dois quadrados e depois faço a raiz quadrada disto. Que é provável que dê 9, qualquer coisa que queria fazer antes. E dá 9,46. É essa a distância entre os dois pontos. Qualquer uma das fórmulas dava. Vamos finalmente à última questão. Claro está, tem a ver com trigonometria. Ainda não tinha aparecido aqui nada disso. Portanto, eles querem que a gente mostre que neste quadrado do lado 4, que a área que ali está daquela estrela no meio, que isso é igual a esta expressão. Bem, nós temos que arranjar aqui triângulos retângulos para aparecer aqui alguma tangente. O triângulo retângulo que eu aconselho a arranjar é este. Este cateto vale 2. Se eu souber quanto é que é a área de um triângulozinho destes, de um triângulo retângulo destes, multiplico depois por 8 e tenho todos estes. Se este for 1, este é o 2, este é o 3, o 4. Estão a ver? Os triângulos são todos iguais. O 5, o 6, o 7 e o 8. Então, como é que eu calculo a área do triângulo? É a base vezes a altura a dividir por 2. Para a altura, utilizo a tangente. Porque o meu x é este ânglozito aqui. Tangente x é igual ao cateto oposto a dividir por 2, então o oposto vale 2 tangente x, ou seja, a área do triângulo é base, que é 2, do retângulo, está bem? Vocês podiam pensar também neste triângulo grande todo. É igual. 2 vezes 2 tangente x a dividir por 2, corta, corta. A área de um triângulo retângulo pequenino é 2 tangente x. A área dos triângulos retângulos todos, a área total dos triângulos, dá 8 vezes 2 tangente x, que dá 16 tangente x. Como é que eu calculo agora a área da estrela? Faço a área do quadrado todo, menos a área dos triângulos todos. A área do quadrado é 16, menos 16 tangente x. Agora coloquem o 16 em evidência, está feito, está bem? Não era tão puxadita como a da primeira fase, pelo menos para mim não me pareceu. Porque a outra tínhamos de fazer reduções ao primeiro quadrante e aqui não foi necessário. Última questão, bolzano, a palavra-chave. Mostre que existe um valor, aqui por acaso não vem pelo menos, mas mostrar que existe um valor de x compreendido naquele intervalo para o qual a área é igual a 5, eu teria aqui que calcular o valor da função para π sobre 12 e calcular o valor da função para π sobre 5. É assim, mostrar que existe, se fosse para mostrar que existe apenas um valor, é que aqui não dizem pelo menos. Aqui querem que a gente prove que existe um valor. Porque é assim, esta área, à medida que o x vai desde 0 até π sobre 4. É óbvio que esta área está sempre a diminuir. À medida que o x vai aumentando, se pensarmos, por exemplo, no x aqui, em baixo, vamos ter uma área muito maior. Quanto mais próximo de 0 for, maior é a área. Temos uma área muito maior do que quando ela é muito próximo de π sobre 4. Em π sobre 4, aquela estrela simplesmente desaparece, por isso é que aqui o intervalo é aberto. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que esta área está sempre a diminuir. Até podíamos justificar isto utilizando a derivada e provando que a derivada era sempre negativa. Também se pode fazer no instante. A derivada 16 menos 16 tangente x, derivada 16 é 0, a derivada tangente é a derivada do que está dentro sobre o que está dentro. E isto é sempre negativo, está bem? Se fôssemos mesmo, provavelmente
provavelmente aceitariam a justificação dizendo que a função era sempre decrescente, uma vez que a estrela vai se aproximando de zero, a área da estrela vai se aproximando de zero à medida que o x vai aumentando. No entanto, se fizéssemos a derivada, melhor ainda, não é? Se fizéssemos a derivada desta função. Bem, mas ainda não utilizei o teorema de Bolzano. Falei o teorema de Bolzano no início e ainda não calculei. Eu preciso de calcular o valor da função para o π sobre 12 e para o π sobre 5 com a calculadora. É só isso que falta fazer. Portanto, para o π sobre 12 fazemos 16, 1 menos tangente de π sobre 12. π a dividir por 12, que dá 11,71. E agora vamos fazer o mesmo para π sobre 5. 11,71. E identificamos estes valores com duas casas decimais. Este aqui seria 4,38. Portanto, lá está. O que é que falta dizer? Falta utilizar aquela lenga-lenga do teorema de Bolzano, que será como a de x é contínua, ou a função a, é contínua no intervalo fechado desde π sobre 12 até π sobre 5, e 5 está entre a de π sobre 12 e a de π sobre 5, logo, pelo teorema de Bolzano Cauchy, desculpem aqui a abreviatura, não façam isto nos exames, por favor. Logo, pelo teorema de Bolzano Cauchy, existe pelo menos um ponto C, tal que A de C é igual a 5. Aqui existe um ponto. Portanto, como A é contínuo no intervalo fechado desde π sobre 12 até π sobre 5, e 5 está entre A de π sobre 12 e A de π sobre 5, logo, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, existe pelo menos um ponto C tal que A de C é igual a 5, e podemos justificar este ponto é único, uma vez que a função é decrescente. Portanto, não volta a encontrar aquele valor 5, porque a partir daí ela continua a diminuir, está bem? Pronto, e está resolvido o exame. Até uma próxima aula.